origem, né? Da onde Isso. você vem, como é que foi? O que é que você fazia? O que é que te motivou a vir para cá? Olha, o meu nome é Délia Boninsenha. A primeira coisa, eu sou de uma família, eu sou de origem de uma região da Itália, que é bem no norte da Itália, perto da Áustria e da Suíça. Então, a minha região, até antes da guerra, das últimas guerras, era Império Austro-Húngarico. Então a gente tem também influência muito com os alemães e coisas. Né? Uma região de montanha, uma cidadezinha pequena, e meus pais são de lá, desta região. E coisa. Aí eu sou de uma família de 13 filhos. Gente, sou um que alguns anos atrás morreu, mas os outros ainda estão todos vivos. Né? Eu sou a sétima de 13 filhos. A família é muito pobre, minha mãe sempre foi doméstica, casalinga. Né? E meu pai trabalhava, vamos dizer, aqui seria como um salário mínimo. Né? Então a gente, sendo em 13, a gente foi desde pequeno, nem precisava ensinar, mas a gente aprendeu a partilhar, a renunciar, né? E depois era um período, quando eu cresci, naquele tempo, como eu nasci logo depois da guerra, em 46, 1946, a Itália era ainda bastante, foi marcada muito pela guerra e coisas, né? E era aquela época que primeiro são os homens que podem estudar e depois as mulheres, né? Como eu era a sétima, eu tenho uma irmã que é mais velha do que eu. E a segunda das mulheres sou eu. Aí, primeiro foi o papel de minha irmã, ajudar minha mãe em casa. Depois ela foi fazer um curso de enfermagem. E eu fiquei em casa. Né? Eu estudei até que seria a oitava série. Completei a coisa fundamental. E o meu sonho era de me tornar, como é que se diz, professora de infantil. Né? Eu sempre gostei de crianças, sempre gostei. Né? Mas aí em minha cidade não tinha e teria sido muito custoso para me manter fora da. Aí eu fiquei em casa e quando eu estava com 20 anos, sempre com este sonho de me tornar, né? Aí tive a oportunidade, primeiro minha mãe, na primeira vez que tive a oportunidade, me chamaram para trabalhar em uma escola infantil, na Itália. Mas minha mãe disse que era ainda muito nova. Naquele tempo se trabalhava na escola infantil sem título, sem coisa, não eram professoras leigas, né? E minha mãe disse que não, eram muito jovens e coisa. Depois veio uma segunda oportunidade para trabalhar em uma escola infantil para filhos de imigrantes italianos na Suíça. Né? Muita gente, depois da guerra, saiu da Itália para sobreviver como imigrante. Então, tinha muitos operários na Suíça. Eu fui trabalhar lá. E lá a gente era um grupo de padres de uma congregação que seguia, acompanhava, dava apoio aos migrantes. E aí fundaram esta escola infantil. E lá eu fui diretora, professora, cozinheira, motorista da escola infantil. A gente tinha uns 50 crianças.
né? De manhã cedo eu saía com uma Kombi, né? Para pegar os meninos bem cedo, porque os pais iam trabalhar na fábrica, né? Enquanto isto, tinha uma outra colega e fazia um café para as crianças. Aí chegavam as crianças e a gente fazia até no final da tarde. No final da tarde, depois eu pegava as crianças e eu levava nas casas. Aí fiquei 2 anos e meio lá na Suíça. Trabalhei na Suíça 2 anos e meio. Quando eu retornei na Itália, eu disse que, ainda sempre com a ideia de me tornar professora, eu fiz como é que se diz? Me apresentei para as provas finais da escola como privatista, não é? E passei. Aí precisei fazer 1 ano de estágio para receber o título. Eu recebi o título. Mas nunca, só trabalhei lá na Suíça e depois trabalhei 1 ano como estágio. E aí depois era uma época, nos anos 68, assim, de coisa, né? Lá na Itália era uma época a juventude era tinha, e logo depois vieram também, né, movimentos assim de esquerda, de coisa, né? Mas a gente não, eu nem minha família era muito católica e não sempre cresci neste ambiente, coisa, né? De política, mas era grupo de jovens. A gente se encontrava como grupo de jovens. E neste grupo de jovens, participando de encontros, etc., etc., é que eu conheci este padre Sérgio, que era de Florença, que me disse que... E eu estava sonhando de sair de casa. Talvez era a maneira de encontrar meu caminho, né? Com 13, que cada um precisava encontrar o caminho, né? Aí ele disse, não, porque escreva para a comunidade. O padre Renzo era o responsável da comunidade, era o mais idoso também, né? Aquele que chegou primeiro. Aí eu escrevi para ele, comunicando que eu queria vir fazer um período assim Eles já aceitaram. E eu me preparei, fui fazer um curso de 3 meses num seminário para a América Latina, né? Tinha um bocado de padres, freiras, leigos, né? A gente convivia durante 3 meses, ensinava um pouco português ou espanhol, conforme o país onde ia, dava uma visão um pouco E justamente era também no período que o Papa João XXIII convidava para ir na América Latina, né? Que era considerada a terra de missão. Aí eu disse, claro, os meus pais não é que gostavam muito, mas aí uma das coisas que minha mãe sempre fez com todo mundo, ela respeitou sempre a escolha de todo mundo, cada um com suas escolhas, etc., né? E não era daqueles pais que né, respeitava a liberdade da gente.